No primeiro vídeo desta série, nós falamos sobre a origem do espinho na carne no apóstolo Paulo. Neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre como este espinho se manifestava, digamos assim, no mundo físico. Muitas pessoas acreditam que o apóstolo Paulo sofria de uma enfermidade. Outras pessoas acreditam que era algum sentimento de culpa que ele sentia pelo fato de ter perseguido os cristãos. Já outras pessoas afirmam que a Bíblia não explica o que é o espinho na carne. Mas será que é assim mesmo? No vídeo de hoje nós vamos ver um pouco mais sobre essa questão aí. No primeiro vídeo dessa série, nós vimos que o espinho na carne não foi dado por Deus. De fato, foi um mensageiro de Satanás enviado para esbofetear o apóstolo Paulo. Nós vimos que o apóstolo Paulo era um homem extremamente comprometido com a palavra de Deus e que estava disposto, inclusive, a morrer por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, logo no início da sua fé. Ainda como novo convertido, Paulo desafiou a morte diversas vezes e depois ele começou a receber ali a revelação sobre o Evangelho, recebeu o Evangelho não de homens, não foi ensinado por homens ao apóstolo Paulo, mas ele recebeu por revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Conhecedores de que o espinho na carne não foi dado por Deus, mas era sim um mensageiro de Satanás, queremos saber, queremos compreender como esse mensageiro de Satanás agia, que tipo de espaço ele teve na vida de Paulo a fim de esbofetear o apóstolo. A maioria das pessoas, pelo menos pelo que eu conheço, não posso dizer que é realmente mais de 50%, mas eu creio que muitas pessoas, inclusive pastores, creem que o espinho na carne do apóstolo Paulo se manifestava, ou seja, era assim que o demônio agia, provocando uma enfermidade no apóstolo. Será que era isso mesmo? O que é que a Bíblia nos ensina sobre isso? Esta breve meditação que eu propus fazer sobre o espinho na carne não comporta uma longa explicação sobre a questão da cura divina. Queridos, no nosso canal aqui do Ministério Águios, eu dei um curso sobre cura divina. São 12 vídeos de 40 minutos aproximadamente. Cada vídeo foi uma das matérias que eu ensinei. Está livremente ali disponível no canal, na página. E ali eu entro de maneira mais profunda em várias dessas questões que eu vou apenas pincelar aqui. Primeiramente, Deus, ele é o Deus que nos sara. Ele se revela, ele se revelou desde a velha aliança ali como Jeová Rafá, que eu sou aquele que te sara. A natureza de Deus é a natureza de cura. E a Bíblia fala, ao longo do Velho Testamento, sobre diversas promessas na área de cura. Por exemplo, Jeremias 33:6 diz: eis que farei vir sobre ela saúde e cura. O Salmo 103, versículo 3, que diz que Deus é aquele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. E o bem conhecido Isaías 53:4, que diz que o Senhor Jesus na cruz, ele levou sobre si as nossas iniquidades, ele tomou sobre si as nossas enfermidades também, as nossas doenças. Lá em Mateus, no capítulo 8, o evangelista Mateus descreve ali, desde o começo do capítulo, uma longa sequência de curas. Jesus cura um leproso, depois cura ali o servo do centurião. E o Senhor vai operando diversas curas e mais à frente é dito que ali foi o cumprimento daquilo que estava escrito em Isaías 53, versículo 4, que diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Então a nova aliança é uma aliança que tem como um dos sinais a cura divina. Lá em Marcos, no capítulo 16, naquela passagem conhecida como a Grande Comissão, o Senhor Jesus diz alguns dos sinais que seguirão aqueles que crerem. Um deles é: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então temos muitas promessas de cura na palavra do Senhor para a nova aliança. A nova aliança
é uma aliança que faz parte dela nós desfrutarmos do poder de Deus para a cura divina. No livro de Atos, no capítulo 19, versículo 11, a palavra do Senhor diz que Deus, pelas mãos do apóstolo Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Uma das coisas que o Paulo diz é que o selo do apostolado dele foi percebido através de sinais e prodígios e maravilhas. Ora, queridos, será que Deus operava cura através do apóstolo Paulo, mas o próprio apóstolo não podia desfrutar de cura? Será que Deus iria mudar a sua palavra, iria abrir uma exceção para permitir Satanás atingir o apóstolo Paulo com enfermidade? Deus não pode negar a sua própria palavra. A nova aliança é uma aliança que traz a cura. Então, de forma alguma nós podemos, baseados na Bíblia, afirmar que Satanás, que o anjo de Satanás tinha condições de deixar Paulo enfermo, se de fato a promessa de cura é para todos na nova aliança. Não temos nenhuma base para afirmar isso aí. Como exemplo, no livro de Atos, capítulo 28, versículos 8 a 9, tem ali uma passagem onde todos os enfermos da ilha de Malta são curados através ali do apóstolo Paulo. Então não podemos dizer que Deus iria operar tantas curas através daquele apóstolo e simplesmente permitir que Satanás o escravizasse com uma enfermidade incurável. Uma outra teoria que eu já ouvi é que o espinho na carne se manifestava na vida do apóstolo Paulo como um sentimento de culpa pelo fato de Paulo ter perseguido os cristãos. Queridos, o próprio apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 22, e também no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 15, fala o seguinte, diz assim: no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Então veja que Deus, através de Paulo, ministra para nós que o nosso passado ficou no mar do esquecimento. Paulo também, na palavra do Senhor, diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, como é que o próprio apóstolo Paulo, que ministra essas coisas nas suas cartas, que ministra e compreende que ele havia sido perdoado, que ele havia sido purificado, lavado pelo sangue de Jesus, como é que ele permitiria que Satanás colocasse um sentimento de culpa constante no coração dele? A palavra do Senhor, através também do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 18, fala que não devemos nos embriagar com vinho, mas nos encher do Espírito. E começa a falar ali como a gente deve se encher do Espírito. Isso mostra, queridos, que Deus deseja e Ele quer isso, Ele preparou isso para nós, uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida onde os sentimentos que enchem o nosso coração sejam sentimentos de amor, de alegria, de gozo, com a consciência purificada, a consciência tranquila de que os nossos pecados foram totalmente perdoados pelo Senhor. Na cruz, ali Ele pagou por todos os nossos pecados para nos apresentar perante Deus inculpáveis e irrepreensíveis. Claro, isso não é glória nossa, é a glória do Senhor, mas Ele já fez isso por nós. Então não há fundamento algum em a gente afirmar que o apóstolo Paulo permitiu sentimentos de condenação, sentimentos de culpa vindos do espinho na carne, que nós já sabemos era um anjo diabólico, era um demônio. Se lembrarmos que o espinho na carne era um mensageiro de Satanás, ou seja, era um demônio, nós precisamos fazer a seguinte pergunta: até que ponto Satanás pode operar na vida de um cristão? Até que ponto Satanás teria condições de atingir Paulo? Seria por enfermidade? Seria por sentimentos? O que é que nós podemos entender acerca disso? Os demônios, eles podem agir na vida de pessoas, de seres humanos, de diversas formas. Um demônio pode sim trazer doenças. Lá no curso, meu curso de cura divina, eu falei como Satanás pode sim
colocar doença na vida das pessoas. Satanás pode sim colocar sentimentos depressivos, sentimentos de acusação, pensamentos de acusação. Satanás pode inclusive fazer uma pessoa levitar. Se lembrarmos que lá em Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus Cristo foi levado até o pináculo do templo e Satanás disse para ele: lança-te daqui para baixo. Veja que Satanás pode inclusive fazer Jesus levitar. Então realmente é compreensível quando muitas pessoas chegam à conclusão de que o espinho na carne operava na vida do apóstolo Paulo através de doenças ou mesmo sentimentos de culpa ou de qualquer que seja a coisa maligna. Contudo, nós estudando a palavra de Deus, quando nós compreendemos a verdade do Evangelho, nós percebemos a seguinte afirmativa: Satanás ele não pode agir livremente no cristão. Por que isso, queridos? Porque Deus, quando nos salvou em Cristo Jesus, ele nos libertou do império das trevas e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora em Cristo nós é que temos autoridade sobre demônios. Em Lucas capítulo 9, versículo 1, a palavra do Senhor diz o seguinte: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. A palavra aqui, virtude, é a palavra grega dynamis, que quer dizer poder e capacidade. A palavra poder aqui, a tradução da palavra poder, é a palavra original grega exousia, que quer dizer autoridade. Ou seja, Jesus deu aos seus discípulos, a princípio aos 12, mas lá em Marcos capítulo 16 ele transfere para toda a igreja, mas Jesus deu a nós, hoje, corpo de Cristo, seu corpo na terra, poder pelo Espírito Santo e autoridade através do nome de Jesus sobre doenças e sobre demônios. E Deus não pode simplesmente voltar atrás na sua palavra. Então, quando Satanás encontra brecha na vida de um cristão para o atingir, ou é devido a pecado, ou é devido à própria ignorância na palavra de Deus, assim como era no Velho Testamento, quando a palavra de Deus diz, o Espírito Santo fala ali, através do profeta Oséias, que o povo dele foi destruído porque lhes faltou o entendimento. Quando o apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo na estrada para Damasco, o próprio Senhor Jesus Cristo, falando do chamado de Paulo, disse o seguinte lá em Atos capítulo 26, versículo 18: Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás para Deus. Ou seja, uma das características do chamado de Paulo era para ensinar as pessoas através do Evangelho, trazer a salvação e ensinar a elas a se converterem e saírem debaixo do poder de Satanás para ficarem sob o poder de Deus. Como é que Deus vai usar o apóstolo Paulo para libertar as pessoas do poder de Satanás, se o próprio apóstolo Paulo sofre um ataque de Satanás e fica debaixo do poder de Satanás através de alguma doença ou um sentimento maligno? Isso não tem sentido algum. Então, afinal de contas, será que as Escrituras revelam como esse mensageiro de Satanás operava na vida do apóstolo Paulo? Sim, claro que revela. Vamos ver isso. Está lá no livro de Josué, no capítulo 23, versículos 12 e 13, que diz assim a palavra do Senhor: Porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações que ainda ficou entre vós, e com ela vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereças dessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Então nós já vemos aqui a Bíblia mostrando que o termo espinho, ele se refere a pessoas. Paulo, queridos, ele era um fariseu criado aos pés de Gamaliel, que era um grande sábio da época, um judeu.
Então Paulo ele era fervoroso, nós já vimos isso, ele mesmo disse que era extremamente zeloso das tradições recebidas dos pais, né? Então o apóstolo Paulo ele era um profundo conhecedor das escrituras do Velho Testamento. Quando Paulo fala em espinho na carne, ele estava se lembrando, ele estava na mente dele, remetendo-se aos textos do Velho Testamento. Ali, as nações que cercavam Israel, nós devemos nos lembrar que Deus ordenou que elas deveriam ser expulsas por completo. Porque caso elas não fossem expulsas, e aí Josué adverte os israelitas, Deus através de Josué, de que aquelas pessoas que ficassem, as nações, os povos que ficassem, seriam como espinhos nos olhos do povo. E há um outro texto também no livro de Juízes, no capítulo 2, versículos 1 e 3, que diz assim: E subiu o anjo do Senhor a Gilgal a Boquim, de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Assim também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses serão para vós por laço. Olha só, e mais uma vez, o Senhor, através de um anjo, falando que aquelas pessoas que estavam ali, se eles começassem a se misturar com aqueles povos pagãos, as pessoas seriam usadas por Satanás para os afligir, seriam usadas pelo inimigo para atacar o povo de Deus. Então o termo espinho não se refere a doenças, nem se refere a sentimentos, mas sim se refere a pessoas atingindo o povo de Deus. No Velho Testamento eram as nações ali ao redor de Israel e que eles acabaram se misturando com elas. Então aquelas pessoas que não tinham aliança com o Deus de Israel iriam ser usadas pelo inimigo para machucar. É isso que um espinho faz, Se você já teve algum espinho que entrou na sua carne, você sabe que é algo que incomoda, é algo que dói, leva à dor e às vezes a casa em que você deixa de fazer certas coisas devido a um espinho. Eu sou músico, toco violão e já tive espinhos que entraram, a gente chama aqui no Nordeste frepa, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, e entrou na minha mão e eu, para tocar violão, eu conseguia tocar, mas sentindo dor. Era isso que o apóstolo Paulo queria falar, O espinho na carne, ou seja, aquele mensageiro de Satanás, ele levantava pessoas para atacar, para atingir o apóstolo Paulo. E Paulo tinha que cumprir o seu chamado, mas não era de uma forma fácil, era sentindo dores. Nós vamos ver isso melhor agora. Queridos, o apóstolo Paulo vem tratando de um assunto lá do capítulo 11 de 2 aos Coríntios. Ele vem falando sobre as suas credenciais apostólicas e tudo que ele havia sofrido por amor a Cristo. Lá no capítulo 11, nos versículos 13 a 15, ele fala o seguinte: Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Veja que o apóstolo Paulo já vem tratando deste assunto e ele diz que os ministros, aqueles obreiros que ele vinha falando, eram obreiros fraudulentos e ele diz que Satanás se transfigura em anjo de luz, e aí ele usa a palavra ângelos, que foi aqui traduzida como anjo. A mesma palavra usada lá no capítulo 12, versículo 7, quando ele fala do mensageiro, que é a palavra ângelos, mas lá foi traduzida como mensageiro de Satanás. Mas é a mesma palavra, certo? Então aqui já em 1 Coríntios capítulo 11, ele vincula
Satanás, um anjo, a pessoas. E ele vem falando, e aí ele continua falando sobre este assunto, e ele começa a listar os seus sofrimentos. Dos versículos 24 ao versículo 26, o apóstolo Paulo diz o seguinte: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Se nós pegarmos e separarmos, organizarmos essa lista, né, infelizmente uma lista de perigos, de coisas ruins que o apóstolo Paulo passou, nós veremos o seguinte: vamos tirar aqui a questão dos naufrágios, perigos nos rios, desertos. Vamos considerar que aqui foram perigos que ele sofreu devido a coisas da natureza. Mas se nós pegarmos e listarmos os perigos e os sofrimentos que ele passou relativo a pessoas, nós vamos ter o seguinte: eu notei aqui, ele teve 5 quarentenas de açoites dos judeus. 5 vezes o apóstolo Paulo recebeu chibatadas. Os judeus, eles açoitavam até 39, porque a lei de Moisés dizia que não era para exceder 40. Então, por via das dúvidas, eles davam 39 chibatadas para não ultrapassar o que a lei de Moisés determinava para surrar, vamos dizer assim, um israelita. Continuando, 3 vezes açoitado com varas. Queridos, assim, eu, graças a Deus, nunca fui açoitado com varas como o apóstolo Paulo deve ter sido, mas eu lembro que fiz uma vez, quando eu era criança, fiz uma travessura, eu e meu irmão, nós quebramos umas plantas da minha mãe, né? E uma das coisas que a gente estava usando para fazer essas brincadeiras aí era um pedaço de madeira desse tamanho. E quando a minha mãe viu aquilo ali, eu me lembro, a gente estava quebrando umas plantas que na verdade eram da minha avó. Na época nós morávamos na casa da minha avó. Nossa, minha mãe pegou aquele pedaço de pau e deu 3 pauladas. Naquela época era permitido, né? Hoje é crime, mas enfim. E eu e meu irmão recebemos, não foi uma surra de pau, um açoite desse, mas foram 3 pancadas com aquela madeira e doeu muito. Então eu imagino a grande dor que o apóstolo Paulo sentiu por 3 vezes sendo açoitado com varas. Uma vez o apóstolo Paulo foi apedrejado, passou perigos em viagens, perigo de salteadores, né, de ladrões, perigo dos da nação judaica, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos entre os falsos irmãos. Observe, queridos, que a grande maioria, né, a maioria dos sofrimentos que o apóstolo Paulo passou vieram através de pessoas. Pessoas foram usadas por Satanás para atingir o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo não dava lugar a Satanás, né? Nós vimos que era um homem muito comprometido. Ele afirma lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo não dava lugar a Satanás, né? Então Satanás ele tinha que levantar pessoas para atingir. E é este assunto que ele simplesmente continua no capítulo 12. Observe, meus amados, que a divisão em capítulos e versículos ela não está nos textos originais. Os apóstolos, e nem no Velho nem no Novo Testamento, eles escreveram dividindo os textos em capítulos e versículos. Essa divisão veio séculos depois. Então o apóstolo Paulo está falando sobre o mesmo assunto. Ele começa a mostrar como Satanás usa assim pessoas, ele começa a falar sobre, né, todos os sofrimentos que ele passou e ele mostra a origem espiritual desses sofrimentos, que era o espinho na carne, um mensageiro de Satanás enviado para esbofeteá-lo. Né? Nós vimos aí, ele foi esbofeteado
com açoites, né, com chibatadas, ele foi esbofeteado com surras de vara, apedrejado, além de todos os perigos que ele passou. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida.